Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do Luan Esperandio que analisa o comportamento contemporâneo e os seus possíveis efeitos sobre a economia, sobre a qualificação profissional dos trabalhadores de maneira geral, sobre a produtividade, que é o artigo Sofá, Batata e Fim de Carreira, o combo mais perigoso. O texto faz uma análise bastante interessante sobre como o avanço da tecnologia, o avanço do entretenimento possibilitaram que as pessoas desfrutassem de inúmeras opções de lazer, né, e de diversão, jogos online, streaming de filmes e séries, além de acompanhar as transmissões esportivas. Isso é muito bom, isso é muito importante. O Luan defende essas conquistas da contemporaneidade, da modernidade, e permitindo a permissão que elas dão, a possibilitação que elas dão para que os indivíduos se desconectem das pressões do dia a dia temporariamente. O problema é quando isso passa do temporariamente e vira quase que o tempo inteiro. Um comportamento que, em exagero, gera efeitos econômicos chamados de couch potato, que faz referência a ficar no sofá de casa comendo batatas, né? E é utilizado para descrever pessoas que, de maneira constante e prolongada, preferem ficar em suas casas sedentárias, consumindo conteúdos diversos e negligenciando obrigações e responsabilidades individuais. E isso ajuda a criar os famosos nem-nem, né? Ele fala no artigo também que, segundo o estudo Education at a Glance, 36% dos jovens de 18 a 24 anos não trabalham nem estudam no Brasil, conhecidos como neném, e o país fica só atrás da África do Sul entre 37 países analisados nessa questão, nessa problemática. Embora o ser humano precise de descanso, precise de lazer, não pode ser só isso, e a vida não possa ser exclusivamente utilitária, uma dedicação constante ao trabalho, ao emprego. A pessoa não pode viver em função de séries e da televisão. Não pode ser só isso. Porque se for só isso, a gente perde oportunidades de crescimento profissional, a gente não consegue emprego, a gente desenvolve problemas de saúde. Então isso é um raciocínio que o Luan está defendendo, está sustentando no artigo dele. Falando ainda do cenário brasileiro, que é particularmente afetado pelo problema dos nem-nem, como o artigo do Luan demonstrou, falando sobre o cenário brasileiro, agora sobre uma questão jurídica, nós temos mais um texto da Lexo, escrito pelo Leonardo Corrêa, que é presidente e fundador desta organização, sobre o Código Civil. Não é reforma, é revolução. Mais uma vez, o Instituto Liberal traz uma crítica ao projeto de lei número 4 de 2025, que reescreve o Código Civil, como diz o texto do Leonardo, não como quem ajusta os pilares de uma casa antiga, mas como quem ergue um novo templo ideológico sobre os escombros da tradição. É uma operação política de alcance estrutural, esse projeto de lei de reforma, que na verdade não é uma reforma, é uma revolução. Não é apenas uma revisão técnica. É uma revolução com espírito jacobino, é o que diz o Leonardo no seu texto. De fato, a gente vê uma série de absurdos que ele lista alguns no texto, entre eles, é claro, essa que a gente já fez referência, tanto aqui no Instituto Liberal, através do artigo da Lexon sobre esse assunto, de outro artigo da Lexon sobre esse assunto, como também na TVD News, numa transmissão que nós fizemos lá na TV via satélite recentemente, o fato de que esse projeto, ele aumenta o escopo de expressões vagas, expressões muito abertas, perigosamente abertas, como a justiça social, a função social de qualquer prática, de qualquer coisa, de qualquer função, né? A solidariedade e outras expressões perigosas que fica ao arbítrio do juiz decidir se são aplicáveis ao julgado ou não. Ainda criticando o cenário brasileiro, do professor Alex Pipkin, O País do Pano de Prato no Ombro, que é um artigo que tem muito a ver com o texto do Luan, que nós mencionamos anteriormente. Ele diz que, embora o empreendedor brasileiro tenha que lidar sempre com problemas relativos ao custo, imposto, à burocracia, existe também um colapso da cultura do trabalho no Brasil. Ele conta o relato de um episódio de alguém que
Contou para ele que um funcionário foi servir com pano de prato jogado no ombro. E quando disseram para ele que aquilo era anti-higiênico, ele se irritou, ficou ofendido e pediu demissão, não aceitou ser corrigido por aquele equívoco que ele cometeu. Preferiu sair, né? E isso é o retrato de uma geração que está com dificuldades de aceitar correções, de aceitar autoridade, de aceitar os aspectos imperativos de uma estrutura de trabalho. Muito bem. Ainda criticando o cenário brasileiro, nós temos o texto do professor Ubiratã Iorio, Um Governo Reborn. É uma referência, naturalmente, aos famosos bebês reborn, né? Aqueles bebês que, na verdade, não são bebês coisa nenhuma, são bonecos que as pessoas estão tratando como se fossem de verdade. E o professor Iorio coloca que esse também é um governo completamente falso, é um governo marcado por uma política internacional nefasta de aproximação com ditaduras, com autoritarismo, falta de projeto, praticamente não tem nenhum, só aumento de imposto, é a única coisa que existe como base da política pública desse governo, corrupção no INSS, desperdício de recursos em eventos culturais, shows desnecessários, recurso ao judiciário, ao autoritarismo juristocrático para compensar a incapacidade do governo Lula de se articular devidamente no Congresso para aprovar as medidas desejadas, o problema fiscal crescente que está sem controle, o recurso ao autoritarismo e a perseguição polarizadora contra a oposição, entre outros diversos aspectos negativos que vem marcando esta atual gestão federal. Sobre esse autoritarismo que também vige no judiciário, nós temos o texto do Gabriel Wilhans. O que eles pretendem é amedrontar a imprensa e impedir o cidadão de fiscalizá-los. O texto faz referência à notícia de que uma juíza gaúcha condenou uma jornalista, a jornalista Rosiane de Oliveira, e o jornal Zero Hora, onde ela trabalha, a pagarem uma indenização de R$600 mil a uma desembargadora, a Iris Helena Medeiros Nogueira, por veicularem uma matéria sobre remunerações da desembargadora acima do teto constitucional em abril de 2023, mês no qual a desembargadora recebeu R$ 662.389,16 de remuneração. O valor, informado na matéria, é público. Todo mundo poderia ter acesso, se quisesse, a esse valor. Mas mesmo assim, a ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul achou por bem processar o jornal e a jornalista com o argumento de que a divulgação do salário poderia despertar no leitor dúvidas acerca da sua honestidade. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? E a juíza que condenou o veículo e a jornalista em primeira instância também recebeu em um total de 30 meses, conforme dados que vão desde setembro de 2017, remunerações acima do teto. Fica claro que é um patrimonialismo censor que não se limita ao Supremo Tribunal Federal. Você não pode questionar nada, mesmo o mais flagrante dos absurdos. Dando um respiro em críticas ao Brasil, nós temos um texto do Fábio Baraldo sobre a liberdade de John Stuart Mill. É uma resenha do clássico sobre a liberdade, também traduzido muitas vezes como ensaio sobre a liberdade, do original em inglês On Liberty, que é um texto entre a ciência política e a filosofia de autoria do grande pensador John Stuart Mill, considerado um precursor da vertente do chamado liberalismo social. É um autor que é dos mais expressivos no pensamento britânico, na economia, na filosofia e na lógica, e se notabilizou pela sua defesa da liberdade de expressão, de uma série de outros fundamentos da liberdade individual. Na liderança do nosso IL Flash de hoje, mais uma vez nós temos um texto do professor Alex Pipkin, criticando o cenário brasileiro. Enquanto você trabalha, eles aumentam impostos e repetem slogans. O Brasil está nas mãos, diz o professor Pipkin, de um governo que não governa, hesita, não planeja, improvisa, não conduz, tropeça. O petismo atual é a caricatura de si mesmo, ideológico, perdulário e movido por uma sanha arrecadatória que mais parece compulsão. A máquina pública deixou de ser instrumento de progresso e se tornou um organismo parasitário, sustentado por quem trabalha e movido por quem nunca produziu nada além de slogans. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos
e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.